Na política permanente, a base dos portugueses de todas as raças e cabo. Para falar da história Japegé, que já é longa, mas tem um contexto inicial. Tenho que o descrever através de um exemplo. O que eu vivi, a experiência que eu vivi e que muitos meus colegas viveram, era que, quando entrávamos para uma fábrica, nós estávamos muito bem preparados do ponto de vista do cálculo, do ponto de vista das tecnologias, enfim, no meu caso, da engenharia mecânica, enfim, estávamos muito bem preparados nessa área. E o que é que nos faltava? Faltava-nos conhecimentos da área da gestão. Sei lá, por exemplo, não sabíamos nada de contabilidade, nem de projetos de investimento, não sabíamos nada de gestão da qualidade, não sabíamos de marketing, não sabíamos de logística, enfim. E, portanto, é neste contexto que vai nascer, digamos, a APG. E, sobretudo, assim, pela iniciativa de um conjunto de professores, na altura, professores universitários, sobretudo ligados à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em particular uma pessoa, que foi o professor Carlos Moreira da Silva, que constatou que havia uma lacuna na formação dos engenheiros, sobretudo nas áreas da gestão e das ciências sociais. A ideia e as pessoas que estiveram associadas ao lançamento da APG foi o engenheiro Belmiro de Azevedo, o Dr. Artur Santos Silva e o engenheiro Carteado Mena, que acreditaram num projeto que eu lhes sugeri de constituir a APG para, nessa altura, estamos em 85, e em que era muito importante uma alteração da capacidade industrial portuguesa. E para isso foi constituída a APG. A APG foi constituída para fomentar a formação, a educação e as melhores práticas na indústria. Lembro-me ainda muito bem, no dia em que um professor da Faculdade de Engenharia, que felizmente já morreu, o professor Vasco Sá, me levou à SONAI para conhecer o engenheiro Belmiro de Azevedo e a quem eu lhe apresentei esta ideia. Ele agarrou a ideia imediatamente, achou que era oportuno e ficou também a saber que havia capacidade para pôr a funcionar a APG. E mobilizou recursos, sobretudo industriais, que se associaram para a constituição da APG. E esta é a parte mais importante da APG. Há sempre uma diferença entre o sonho e a realidade, e a passagem do sonho para a realidade foram esses 10 anos. De facto, o maior desafio que tive foi ter sucedido ao engenheiro Belmiro de Azevedo. E, de facto, o primeiro presidente da APG foi o engenheiro Belmiro de Azevedo. E, portanto, como compreendem, sobretudo a esta distância, visto de hoje, para mim, era um desafio impensável. Mas, de facto, a juventude tem uma vantagem, não pensamos bem nas coisas e, portanto, julgo que passei o obstáculo, mas, visto de hoje, se calhar não o tinha aceito. Mas é assim, ainda bem que aceitei. Depois, de facto, o grande desafio na altura foi manter o crescimento da associação e, ao mesmo tempo, ligá-la ao grande tema da atualidade, que era, de facto, a industrialização de Portugal e a moeda única. E a APG tinha uma capacidade de intervenção muito grande e conseguiu aumentar a colocação de estagiários com bolsas em empresas. Essa é outra ângulo que a APG sempre defendeu, que é a formação com as mãos na massa e que o conseguir fazer isso com escala tem méritos muito grandes. Na altura em que eu lá estive, um dos grandes desafios era de facto alargar a abrangência geográfica da associação, que tinha nasceu aqui no Porto, que é muito ligada à FEUP, e que tinha uma implantação muito fraca nos outros, nomeadamente na zona de Lisboa. E portanto fizemos uma série de diligências no sentido de visitar e incentivar. E isso foi talvez a parte mais interessante. O resto, coisas que me marcaram muito em relação a jantares e em relação a conferências, existiram obviamente, mas já existiam antes e continuaram a existir depois, não é? E se o primeiro mandato terminei com uma coisa que, visto 40 anos depois, é impressionante, 10 anos depois voltei, foi o mandato em que atingimos o maior número de associados individuais, chegámos a 450 associados individuais, num modelo que foi muito interessante e em que eu gostei particularmente foi de criar bolsas de estudo de Erasmus e de muitos destes novos associados terem tido a oportunidade de, através do Erasmus,
E eu lembro nesse mandato, foram mais de 60 a quem demos essa oportunidade. À entrada, a APG não estava com muita saúde financeira porque nos anos anteriores tinha havido uns problemas globais da nossa economia e, portanto, eu procurei que a APG nesse ano tivesse resultados que o tornassem sempre sustentável. E, portanto, essa foi uma primeira preocupação. Depois, não tive verdadeiramente problemas porque as coisas estavam a correr naturalmente e bem, e a APG, na altura, tinha uma capacidade de atração de pessoas aos seus encontros, para os seus jantares de debate, etc., que era uma coisa que poucas instituições tinham aqui na nossa praça. E, portanto, tive muito gosto em prosseguir esse serviço sem ter grandes problemas. O mandato de Presidente do Conselho de Diretor não é um trabalho difícil. Difícil é o trabalho da equipe que trabalha na APG. O Conselho de Diretor e o Presidente só têm que criar condições para que as equipes da APG possam dar asas à sua imaginação e à sua criatividade, ao seu trabalho, que tem sido notável. É uma instituição bastante equilibrada, sempre com muita preocupação por não dar passos maiores que as pernas, sólida, sob o ponto de vista económico, financeiro, e muito consciente do seu papel. Não é um trabalho difícil. Portanto, aquilo que me levou, digamos, a assumir a responsabilidade de dirigir a APG foi uma, digamos, obrigação de devolver, digamos, à APG aquilo que ele me tinha dado ao longo destes anos todos. Portanto, foi, sobretudo, um imperativo de serviço à comunidade. Não posso deixar de referir no princípio a Engenheira Paula Prata, porque quem executou foi sempre a Engenheira Paula Prata. É a melhor representante da APG, do espírito, dos valores da APG, em quem nós, no fundo, todos aqueles que criamos a APG, lhe damos um mandato para fazer de uma forma muito, muito eficiente. Eu gostaria de falar sobre o que é que deve ser o futuro, mas falar sobre isso acho que deve caber à nova geração. E uma das iniciativas que nós tivemos foi lançar um programa de embaixadores da APG, inseridos numa estratégia que se lançou há cerca de 4 anos de aproximação da APG a camadas mais jovens. E, portanto, houve uma série de iniciativas importantes que foram lançadas, programas de tipo mentorias, portanto, apoiar os estudantes com pessoas experientes, e também uma outra área importante foi alargar a área de influência da APG, justamente através dos jovens e através das camadas mais jovens, estender, do ponto de vista geográfico, a nossa zona de influência, e isso temos, enfim, paulatinamente, devagar, mas temos conseguido, digamos, que isso aconteça. E, portanto, hoje a APG é muito mais uma instituição nacional do que era há umas décadas atrás. Eu creio que nos próximos 40 anos tudo isto se vai acelerar e creio que, de alguma maneira, estará garantida, uma vez que a engenharia industrial está, digamos, a crescer em termos de importância e de abrangência em relação àquilo que era no passado. Se os princípios estiverem corretos, forem adaptados ao futuro, o futuro vai correr bem, com certeza. É bom dar espaço aos mais novos para reinventarem a APG. A APG precisa ser reinventada sempre. Não faz mal nenhum olhar para trás, para ver se isso sirva de desafio para quem vem a seguir e o que é preciso fazer a seguir. Diria sempre que as pessoas têm que interpretar com a sua natureza estes mandatos e fazer o seu melhor. E aquilo que eu recomendo é que sejam melhores do que eu, aos próximos que vierem por aí. E que os profissionais de engenharia e gestão industrial se revejam na sua associação, porque a associação é deles, não é? É desses profissionais.